Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. E nós queremos colocar nossa vida aqui nas tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor Deus. Aqui estão homens e mulheres, Pai, que têm assumido uma responsabilidade diante do Senhor, Pai. Tem dito sim, Senhor Deus, ao teu ide. E, Senhor Deus, tem feito discípulos, Pai. E, Deus, eu quero pedir ao Senhor agora que nesse tempo que nós estamos começando, Senhor Deus, nesse ano, que o Senhor possa capacitá-los, Pai. O Senhor possa fortalecê-los. Que o Senhor venha abençoá-los cada vez mais, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, que a tua bênção esteja sobre esse lugar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, gerar, Senhor Deus, no coração de cada líder, Pai. Senhor Deus, amor por Ti, amor pelas vidas. Que o Senhor possa, Senhor Deus, gerar, Senhor Deus, amor pelos nossos irmãos. Senhor Deus, amor por esse líder que está ao nosso lado, Pai, essa pessoa querida que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Nós pedimos agora, Senhor Deus, o Teu fortalecimento. Pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor venha nos revestir, Senhor. Deus, nos dá entendimento da Tua palavra. Que o Senhor venha trazer clareza em toda a instrução, Senhor Deus, da Tua palavra para nós nessa manhã. Meu Deus, e obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá, Senhor. E obrigado pelo privilégio de nós podermos usar dessa vida, Senhor Deus, para Te servir, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, o que é Tadel? O nome desse curso que nós... Não é um curso, na verdade, é um treinamento contínuo que nós estamos oferecendo para os líderes. Se chama Tadel, a gente está intitulando Tadel. Não estou inventando nada, né? Esse curso já existe. Nós só estamos implantando aqui na nossa igreja. Significa treinamento avançado de líderes. Nós temos a escola de discípulos, que é um primeiro passo para cada líder. Mas é lógico, né? Aqui nós temos cristãos aí de anos, sabe que a vida cristã ela não se resume em 3 módulos que a gente estuda e é só aquilo ali, tem muito mais. O propósito, então, desse tempo que nós vamos passar juntos, eu quero que você tem que ter isso aí afiado na ponta da língua, tá bom? Porque quando perguntarem, você tem que saber. Ah, não, pergunta lá para o pastor o que é esse negócio que eu não entendi nada. Então você entenda, o propósito é de motivação para você, para o líder, é uma palavra de motivação para você. Também é uma palavra de unificação da visão da igreja. Conseguiu entender isso ou não? Porque nós temos já, então estamos formando novos líderes, e dentro desse propósito, é o propósito que todos os líderes, independente se ele é líder... supervisionado por um outro líder de célula, multiplicações e assim por diante, mas independente disso, que ele receba uma mesma visão. Então a ideia é assim, que daqui a pouco 500, 600 líderes, olha que bênção, cadê o amém? 500, 600, 700 líderes, 800, 1000 líderes, quanto Deus quiser acrescentar, né? Essas pessoas recebam sempre a mesma palavra, da liderança que está sobre a vida deles. E até mesmo, vocês são pessoas que futuramente vão estar aqui também compartilhando, conforme a experiência e o testemunho de vocês vão estar compartilhando sobre a vida da célula. Então vocês são os primeiros disso tudo. É um momento também para despertamento, de renovação, de despertamento, porque às vezes a gente vai passando o ano, a gente vai empurrando a célula com a barriga. Então, esse momento é para despertamento. E também um momento para prestação de contas. Tá? É onde você vai entregar o relatório da sua célula, que você vai receber hoje. Então, cada Tadel você vai entregar o relatório que está previsto para você da sua célula. E você também vai ter um momento de contato com o seu líder. Tá? No caso de alguns aqui, eu sou o líder, a Márcia, líder de algumas mulheres... Mas também já tem outros que são líderes de outros, que são líderes supervisores, que a gente chama assim. Que é o caso já do Nabuco, é o caso da Mônica, é o caso da Naira, é o caso do Felipe, é o caso do Juninho, que não está aqui ainda, da Lene, e só por enquanto, Se eu não estou equivocado. Então é a maneira de nós dizermos assim, apesar disso, nós estamos todo mundo junto numa mesma visão.
Então aí é onde também o líder vai ter a oportunidade de alguns minutinhos se unir com seus liderados, e além dos discipulados que acontecem aí na semana, mas se unir com seus liderados e ter um tempo de oração com eles, né, um tempo de fortalecimento, né, um tempo gostoso realmente. A gente sempre vai ser rigoroso nisso aí, com a questão do nosso horário, é das 8 às 9, porque nós não podemos prejudicar a escola de discípulos também. Aí nós temos meia hora para a gente se organizar, né? Em 9h30 começa a escola de discípulos. Então, quando a gente começar um assunto, de repente a gente não terminou ele, a gente vai deixar para o próximo, tá bom? Sempre coisas novas que nós vamos aprender de Deus também. Não vai ser só eu que vai estar ministrando, sempre vamos aproveitar pregadores, amigos nossos, né, que possam trazer uma palavra para a liderança. A Márcia, né, vai estar ministrando também no Tadel, compartilhando, né, das experiências, da visão que Deus tem nos dado. Tá bom, meus irmãos? Até aqui tudo bem? Sempre a gente vai tomar o cuidado de gravar o Tadel, né, para facilitar a disseminação disso aí, né, com as outras pessoas da igreja. Nós estamos pensando lá na frente, meus queridos. Estamos pensando lá na frente, não estamos pensando aqui. Né? Outra coisa também que eu queria dizer para você. O Tadel, apesar de estar aqui, ó, hoje eu fiz exclusivamente para os líderes de célula. Mas o Tadel, ele não é exclusivo para os líderes de célula. O Tadel é também uma motivação para cada membro da igreja. Né? A gente aprende através do exemplo, não é verdade? Não aprende através do exemplo? Né? Quer ver? Coloca a mão aqui na sua testa. Eu falei testa, mas coloquei a mão no queixo. Né? Muitos se confundiram. Por quê? Porque a gente não aprende pela palavra, a gente aprende pelo exemplo. Não é verdade? A gente aprende pelo exemplo. O Tadel, então, ele é aberto a qualquer pessoa da igreja que queira participar. Né? Eles são convidados a participar, o líder deve participar. A diferença é essa. Eu até motivo você, na sua célula, né, se você já olha todos, né, se você tem um olhar você é um visionário tremendo, você é uma pessoa visionária, né, você já consegue ver todos como líderes de célula, convida todos, faça questão que todos venham participar. Aqui vai receber uma instrução de liderança, sempre de liderança. Mas a Bíblia nos diz que se nós andarmos com sábios nós, já viu esse versículo, né? Então, se ele vai começar a andar com a liderança, o que ele vai se tornar? A não ser que nós não somos um bom exemplo, não é verdade? Senão ele vai, claro, se tornar um bom exemplo. Especialmente aquelas pessoas que são auxiliares seu na célula, são líderes em treinamento, que você talvez já estão prestes a multiplicar. Esses daí você se esforce para trazê-los. Então, esse primeiro, eu trouxe só vocês para poder explicar isso aí, para vocês terem uma primeira ministração. A partir dos próximos, você pode convidar. Nós vamos fazer a cada 15 dias, tá bom? Cada 15 dias, está previsto já no calendário ali da igreja, está na internet, você pode marcar. Então, a cada 15 dias vai ter o nosso encontro às 8 horas. Eu gostaria que você agendasse isso, para você não esquecer, né, para você também não faltar, buscar não chegar atrasado, né, para você não perder o começo, que é um tempo breve, né, para você não perder aquilo que Deus tem reservado para você. E vou dizer algo mais para você. Quando nós levamos alguém para o encontro com Deus, nós levamos com um compromisso. Qual é? Ah, meu querido, você tem que participar da escola de discípulos. Mas por quê? Porque só você ir no encontro com Deus é igual encher um balão e depois deixar ele guardadinho no cantinho e ele vai murchar. Não é isso aí, não é verdade? E a gente sabe que isso é verdade, porque a gente vê isso acontecer. Da mesma maneira é com a liderança. Esse tempo aqui, apesar de ser uma exigência de cada líder, e a partir das próximas multiplicações, a pessoa tem que estar disposta a ter esse tempo aqui.
Né? Você pode, você tem disponibilidade? É claro, nós temos um horário só. Futuramente nós teremos mais que um horário com esse treinamento para que todos possam participar. Aqueles casos que talvez não possam no domingo de manhã, por força maior. Mas no nosso caso não todos podem participar. Então eu gostaria que você viesse aqui, sabe como? Com alegria no seu coração. Fala para o teu irmão do seu lado assim, com muita alegria no coração, apesar do sono. Né? Se tem muito sono também é porque você foi dormir muito tarde. Então dorme um pouco mais cedo. É claro que se você dormir 3 horas da manhã, você não vai aguentar acordar de manhã. Você vai ficar um zumbizão aí. E não é esse o propósito. Eu já tenho um negócio preparado aqui para quem dormir. Não vou falar, mas depois vocês vão ver. Dorme para ver. Então eu gostaria que vocês viessem com a mesma motivação que você gostaria que o seu discípulo viesse na escola de discípulos. Está entendendo? Porque vocês são, e eu sou o exemplo. As pessoas estão de olho em nós. Se nós só falamos, ou se nós falamos e fazemos. Então elas estão de olho em nós, né? Já pensou que coisa mais feia? Espero que isso nunca aconteça. Coisa mais feia, você está lá incentivando seus discípulos na cela. Olha, vamos comigo no Tadel, domingo de manhã. Vamos lá, vocês vão crescer, eu já vejo vocês como líderes, estão todos convidados. Você ligou um dia antes convidando a pessoa, chega um domingo de manhã, você não veio. E chegou aqui 2, 3 discípulos seus, sentadinho. E fica igual a barata tonta perdida. Ou aquele pintinho que perdeu a galinha choca, né? Fica, cadê? Cadê meu líder? Né? E aí eu vou ter que explicar, né? Ele vai falar assim, pastor, estou aqui, mas cadê meu líder? Eu não vou explicar, meu querido, eu vou falar a verdade. Falar assim, ele é lindo, maravilhoso, né? Que ele pode mais que você. Né? É isso que eu tenho que falar para ele ou não? O patrão pode falar para ele, né? Fala, não, aconteceu alguma coisa, meu querido. Pergunta para ele o que aconteceu. Né? Deve ter acontecido alguma coisa. Séria. Então, espero que esse exemplo nunca aconteça, né? É igual você chegar aqui pro Tadel, né? E chegar e o pastor não tá. Igual aconteceu uma vez que eu atrasei aí, perdi a hora, né? Lembra-se? Que coisa mais esquisita? Você chegar aqui e o pastor não tá. Ué, o pastor não veio na igreja hoje? O patrão pode, né? A pessoa coisa... assim não dá. Esse negócio vai pro buraco. Então nós vamos, depois dessa explicação, né? O que é o Tadel, para que serve. Então é no intuito de vocês mesmos, para ajudar. Eu sei que vão surgindo muitas coisas. Que claro, a gente vai trabalhando com a liderança no dia a dia. No discipulado nós estamos trabalhando. Os líderes trabalhando um com o outro, essa questão. Mas quando a gente se une aqui, e eu creio que Deus, quando a gente ora e pede, Senhor, vai mostrando a direção. E o Senhor vai mostrando. E o Senhor vai colocar. Né, o que nós precisamos trabalhar. De repente, eu estou identificando alguma questão assim, que está acontecendo em algumas células, que precisa ser trabalhado, dificuldades que o Luiz está passando. Onde eu vou tratar? Vem aqui, trabalho olha, a gente previne, é um antídoto ante alguma coisa que o inimigo está agindo no meio de algum grupo. E antes que o negócio cresça, a gente trata aqui, com clareza, com transparência. Não é a reunião do discipulado. O ensino, sim. O ensino. Né? O propósito do ensino, aquele estudo que traria lá com o grupo de discipulado, sim. É aquele propósito lá. Só que daí unificado. Só que daí o discipulado, não, Mônica. O acompanhamento, né? O líder está próximo do seu discípulo. Isso aqui não isenta nenhum líder de estar junto com o seu discípulo. De até reunir os seus discípulos. Ou o seu, né, individualmente, como a gente já está trabalhando, não isenta, né, desse relacionamento. Porque aqui não tem relacionamento tão próximo, né? No finalzinho a gente vai ter um momento de oração junto e um pouquinho. Mas, é claro, é muito pouco. Mas o estudo, com questão assim, ao estudo, a orientação, sim. A orientação a gente dá a mesma, né, que a gente... trabalhava, que nem eu e a Márcia sempre trabalhava a mesma orientação. O que ela trabalhava no grupo com as mulheres, eu trabalhava com os homens. Então a gente resolveu unificar e trabalhar no mesmo propósito. Não estou inventando isso, tá? Esse é o modelo de discipulado
da visão celular no sistema do MDA, que eu já estou falando para vocês, que é o que a gente tem. E também não estou vendo isso assim, ó, isso para mim não é uma surpresa. Descobri ontem isso aí. Não, meu querido, isso aí eu descobri já faz 4, 5 anos, que eu venho mastigando isso aí, que eu venho me alimentando, que eu venho pesquisando. Fui lá para ver acontecer, né, qual que é o propósito. Vi lá essa reunião acontecendo, né, no caso de Fortaleza, com 1.046 líderes. Pensou? 1.046 líderes. Tinha muito mais gente, porque tinha os discípulos também que vieram, né? Então esse é o propósito, né? Não estou inventando nada, a Igreja Metodista de Corbélia não está inventando nada, a gente está só aproveitando o que é bom. Né? Já realizava isso também em Céu Azul, né? A gente começou a implantar lá, mas não deu para terminar a implantação. Né? Então aqui a gente quer concluir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de entrar no ensino que eu vou trazer, eu quero falar sobre esse relatório aqui, ó. Quero que alguém me ajude, por favor? Só para entregar um para cada um. Esse relatório sempre estará disponível, tá? Eu vou deixar sempre uma quantidade disponível ali no local da igreja, ali junto com a célula, por exemplo. Tá? Para você nunca ficar sem. Você pode até pegar mais que um se você quiser, já para te facilitar. Tem aqui mais. Esse relatório é no sentido do quê? É no sentido de uma prestação de contas da célula, para a gente saber a saúde da célula e acompanhar o crescimento dela. Sim, pode ser. Se você achar melhor, eu vou deixar o arquivo disponível na internet também. Aliás, quem aqui pega a célula impressa aqui? Levanta a mão. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, né? A senhora não pega, dona Nancy? Hã? A senhora pega aqui, né? Então tá. Então tá bom. É porque às vezes sobra bastante ali, eu estou pensando, será que o pessoal está pegando na internet? Daí a gente vai diminuir a impressão. Sempre aqui, né? Tinha bastante ali hoje, falei, às vezes a pessoa não está... Sim. Não, só para a gente poder controlar a quantidade de impressão, tá bom? Eu não solto ela antes, por quê? Porque daí algum líder que tem célula domingo, às vezes faz confusão e pega a célula que vai ser da outra semana e já ministra já no domingo. É por isso que eu não solto ela no sábado, por exemplo. Porque senão o cara vai lá pegar a primeira célula, a última célula que está lá na internet, ele imprime a da semana que vem. Que ele teria que ministrar no outro domingo, ele pega. Mas está sempre ali, né? Agora vai facilitar também porque nós estamos num processo aí de contratação, né? De um secretário para a igreja, no período da tarde, da 1h30 às 6h, então a igreja vai estar aberta, exceto quando sair, às vezes, comprar alguma coisa. Então ali você vai poder vir buscar suas células, se de repente você não pegou no domingo, né? Ter acesso a esse material. Olha, não tem ali, vai poder imprimir para você e você vai ser assessorado nisso aí também. Então, eu aprendi, e a gente já realiza isso de alguma forma, que a gente precisa manter o controle da saúde do corpo de Cristo nesse lugar, não é verdade? Olha, esse rebanho aqui não é meu, não é de ninguém, esse rebanho é do Senhor Jesus. Ele só nos deu, olha, Ele nos deu a responsabilidade de nós cuidarmos, certo? Nós precisamos saber como que está, não é verdade? Um criador, por exemplo, de algum tipo de animal, um boi, uma ovelha, ele precisa cuidar do seu rebanho, senão ele não pode deixar a praga tomar conta, ele não pode deixar que se cria, não vou dar alimento, não pode. Isso aí é irresponsabilidade. Então, o desejo desse relatório não é te complicar, tanto que ele é muito simples. O desejo desse relatório é manter, né, o dedo no pulso da igreja. Eu gostaria, né, de tanto você quanto você vai ter todas as informações que eu tiver, que eu receber e juntar, e eu vou passar sempre para vocês terem. Semanalmente a gente vai acompanhar, porque às vezes a cada 6 meses, o que acontece? Em 6 meses pode acontecer tanta coisa. Demora muito, né?
Então, semanalmente, a gente vai acompanhando. Opa, essa semana veio menos pessoas em todas as células. O que aconteceu? Então, a gente vai poder entrar com uma intervenção mais rápida. Ô, meus irmãos, vamos orar. Essa semana foi um ataque em todas as células. Então, a gente junta a liderança para orar. Então, é o propósito de manter o dedo, é realmente isso, manter o dedo no pulso da igreja. Como que está a pulsação? O corpo está saudável? Sim, acompanhar. Porque a gente delega o serviço. Está batendo o coração? Você é sempre desafiado a delegar a autoridade, certo? E nós queremos que isso aconteça. Você não pode segurar só nas suas mãos, você tem que delegar. Só que junto com a delegação tem algo que tem que voltar, que é a prestação de contas, porque senão delegar a responsabilidade de uma maneira irresponsável. É igual o culto. No culto, todo culto é controlado, o Bibi, os outros meninos já sabem. No final do culto, pelo menos até a hora que eles conseguirem me mandar, no mesmo dia, eu recebo a contagem do culto. Pastor, hoje teve tantas pessoas no culto. E eu vou saber, opa, esse domingo, a mesma quantidade que domingo passado. Ou mais, ou menos. Se de repente teve uma queda muito grande, o que aconteceu? A gente já pode entrar com uma intervenção antes que ocorra um problema. Então é preventivo. O que tem no relatório? Data. Eu gostaria que vocês levassem isso muito a sério. Vocês podem até, olha, na tua célula você não precisa fazer. Você tem que garantir que seja feito. Mas você pode até passar para alguém da sua célula, colocar alguém como um secretário, aquele que já é seu auxiliar na célula, ele pode fazer isso para você. E você falar, você é responsável do relatório, tá bom? Tá bom. Todo final de célula ele te entrega. A data, nome do líder, porque chega o papel aqui só com a contagem sem o nome do líder, eu não vou saber quem que é. Aí fica difícil. Tem que orar para Deus dar revelação. Horário e local. E se você já tem um líder supervisor, Quem é seu líder? É o pastor? É o Nabuco? É a Mônica? É a Lene? E assim por diante? Quem são os membros compromissados presentes? Quem que é compromissado? Aquele que já vem à célula. Eu entendo assim como compromissado, aquele que já veio umas 3 vezes na célula, mais de 3 vezes, está vindo recorrente, então ele é um compromissado, ele está assumindo um compromisso. Tem crianças, porque tem casos que tem crianças, a gente ainda não implantou a célula de criança, mas tem células que vão algumas crianças. Tem crianças? Quantas? Total de presentes. Tá? Tá aqui, ó. Convidados presentes. Veio visitante. Pessoas pela primeira vez e tal. Então, o total, naquele dia de presentes, veio quantos? Você vai saber, 10, 5, 2, 15. Você vai colocar aqui quantos que é o total de presentes. Essa célula está realizando quantas casas de paz? Às vezes tem alguma célula que está realizando algumas casas de paz. Tem pessoas da célula que estão fazendo casas de paz, que são coisas que as pessoas estão autorizadas para fazer. Então, está fazendo? Tem alguma? 1, 2, 3? Só para a gente saber e manter essa contagem. Primeira, segunda vez. Já na terceira, você pode contar como um compromissado. Tá? Não, mas daí você aqui, com o total de presentes, você vai saber, por exemplo, você lá na tua célula, o Ellison faltou 1 mês, mas daí no outro mês ele retornou. Então, quando ele vir, você vai contar o total de compromissados presentes, ele já é um compromissado. Ele só estava ausente, ele retornou. Então, você vai... Algumas células, Celso, tem crianças que participam, que vão com os pais, A gente ainda não tem células para crianças, nós não temos organizado isso aí. É o desejo. Fica por ali. Até os que vão, assistem, fica por ali, você vai contá-los. Estão lá na célula. Sim, conta. Coloca aqui. Todo número para nós é importante, porque daí eu vou saber. De repente tem... É que de homens é menos, Celso. Eu entendi o que você está falando. De homens quase não vem crianças, Agora, de mulheres sempre vem, que a mãe às vezes traz 2 filhos, 1 filho. Tá vendo? Então, assim, o que nós vamos futuramente implantar até a célula de crianças. Aí vai se organizar dentro da célula, às vezes no mesmo dia.
para que atenda essas crianças. Nós vamos impedir? Eu não sou. Tem pessoas que têm coragem de fazer isso, mas eu não tenho. Porque eu tenho filho, né? Quem não tem filho talvez tenha coragem. Impedir uma criança de ir lá? Você tem 2 crianças compromissadas. Olha lá. É claro que quando você vai falar alguns assuntos... Quando você vai falar de alguns assuntos, é meio complicado ter criança junto, mas aí o líder tem que ter sabedoria, né? Para falar de qualquer jeito. Mas sempre tem crianças. Eu não tenho noção de que participam, vão nas células, mas eu sei que tem várias que vão. Talvez até mais do que vem na igreja. Na igreja sempre tem 30, 25. Pode ser que nas células, juntando tudo aí, está beirando esse número também. Você não vai incentivar o pai a trazer a criança, porque nós não temos trabalho específico para eles ainda. Mas se o pai trouxe, se talvez ele não tem condição, ninguém para deixar, você não tem como impedir. Você vai ter que lidar com isso aí, compra um DVDzinho do Diante do Trono. Sabe já. Ele sabe. Se ele tiver um smartphone, ele sabe. Sabe sobre sexo, sobre masturbação. Sabe sobre isso aí. Mas não é sempre, né, Celso? Toda célula você fala sobre sexo? Não, peraí. Vamos discutir essa situação depois. Deixa eu falar sobre o relatório. Vamos terminar sobre o relatório, daí depois a gente fala sobre a célula das crianças. Melhor, porque senão não vamos sair daqui. Então nós não vamos polemizar. Sabe por que tem conflito? Tá vendo um assunto bom para a gente trabalhar no Tadel? Né? Então o assunto de hoje não é as crianças, não vamos trabalhar as crianças no Tadel hoje, mas eu vou preparar um Tadel sobre as crianças na célula. E a gente só tem esse problema porque nós não temos um trabalho de excelência ainda com as crianças. Se a gente tivesse, a gente não teria esse problema. E é por isso que faz parte da nossa meta desse ano, a gente melhorar e intensificar o trabalho com as nossas crianças. Não é verdade, meus queridos? A gente precisa formar uma nova geração. Porque o cristianismo, presta atenção no que eu vou falar para você. O cristianismo, ele está à beira de uma extinção. Ele está uma geração de uma extinção. Se a nossa geração, essa geração de adulto, morrer e a gente não passar o cajado devidamente para as crianças, vai morrer. Dá uma geração da extinção. Né? E depende de nós. Então, por isso que nós precisamos valorizar a criança. Aí, no caso, nós não estamos incentivando que a criança participe da célula. Mas, há alguns casos que não tem o que fazer. Nem no caso que a Márcia falou, conseguimos fazer um momento até para melhorar o relacionamento familiar. O pai tem mais tempo com as crianças. Mas, em alguns casos, a gente não tem o que fazer. Tem muita mãe solteira. Não é verdade? É melhor que o filho, por mais que às vezes até ouça algumas coisas, mas está ali junto do pai e da mãe, do que fique com qualquer um na rua e seja abusado depois e precise ir para o encontro com Deus para ser curado. Né? De cada 10 crianças, 7 sofrem abuso na sua infância. Então isso não é um tempo para se brincar, não é verdade? Então nós não podemos deixar incentivar que a pessoa, só para que ele possa ir na célula, deixe as crianças dela com qualquer um. É perigoso. Nós não podemos ser co-participantes disso aí, nós precisamos ajudar. Nós estamos aí para ajudar. Então, de um modo geral, a gente vai trabalhar esse assunto, tá? Nas células aí, durante os Tadéus aí que a gente tiver. Mas só para você preencher, se tem alguma participando ali junto com você, se frequenta, vai com o colo da mãe, de 0 a 10 anos. Criança com 1 mês é gente? Uma vez eu perguntei isso para Deus. Eu estou falando porque uma vez eu perguntei isso para Deus. Eu fazendo contagem da igreja, e eu sempre tenho esse cuidado com as pessoas que eu estou lembrando. O Senhor tinha me falado que ia acrescentar 100 pessoas na igreja. E Deus falou para eu escrever, eu comecei a escrever, Senhor, os nomes delas. E quando eu chegava na família, eu pensava, o esposo, a esposa, e eu lembrava das crianças, eu pensava, Senhor, eu coloco ou não coloco as crianças? E eu perguntei para Deus, eu coloco as crianças? Né? Eu estava perguntando para Deus assim, Deus, as crianças são gente? É gente também? É gente, então o Senhor me constrangeu e falou assim, você coloca as crianças. As crianças também são pessoas.
Elas não são meia pessoa. Entendi, mas não, Celso, na igreja também nós temos 30 crianças. Cada culto. Será que estão compreendendo a mensagem? Mas estão aqui. Glória a Deus. Não, mas eu não quero nem contar pelo entendimento. O entendimento nós vamos contar pelo batismo. Agora eu quero contar a presença. Quem está presente? Corpo presente. Porque tem muitos que também estão na célula, está com o corpo presente e a cabeça está ausente. Nós vamos contar só corpo presente. Você vai contar ser humano vivo na célula. Eu vou colocar então aqui. Ser humano vivo na célula. É só corpo presente você vai contar. O batismo nós vamos contar de outra forma. Que é a consciência. Só corpo presente. Os cachorrinhos não precisa contar. Gato não, passarinho não. Tá bom? Agora, seriedade, meus queridos, seriedade. Eu não quero ficar cobrando isso de vocês, porque isso é muito ruim. Eu quero que vocês entendam isso como um compromisso. Eu sei que no começo vocês não estão acostumados, até se acostumar vai um período. Mas aí com o passar do tempo é uma coisa muito simples, que em menos de 30 segundos você responde. Você pode pegar 2 folhas, tá? Mas vai estar sempre disponível aqui, cada célula. Eu gostaria que você entregasse semanalmente, tá? Esse relatório está aqui embaixo, ó. Deve ser entregue no Tadel ou na secretaria da igreja semanalmente. Eu vou deixar uma caixinha reservada para esses relatórios. De repente, o domingo que não tem Tadel, se você não trouxe na secretaria da igreja, ou durante aquela semana você pode trazer, senão você deposita na caixinha. Depois a gente vai fazer o recolhimento. 1h30 às 6, tá? De segunda a sexta. Semanal. Eu gostaria que fosse semanal, porque assim, esse relatório é tão simples, é 30 segundos para você responder. Né? Você acha muito, Mônica? Você vai colocar nome. Não. Não, o que me importa aqui, ó. Qual que é o dado que mais me importa? Total de presentes é o que mais me importa. Né? Esse é o que mais me importa. Porque daí eu sei, ó, essa semana veio 10, na outra semana veio 8, ó, na outra semana veio 6. O que está acontecendo? A célula está diminuindo. Né? Eu vou poder ajudar. Uma quantidade, né? Deixa o relatório. Tudo bem. Aí eu vou estar lembrando vocês, né? Talvez, espero que vocês não já consigam lembrar. Eu quero entregar também aqui, ó. Esse daqui é para você ter guardado, tá bom? Isso aqui não é para você me entregar. Isso aqui é seu. Pega aí cada um. Lembrando que essa é a nossa primeira reunião do ano, né? Como líder de célula, então tem bastante coisa para a gente dar de orientação. Esse aqui é um alvo de oração. Isso aqui é só para os líderes de célula. É para você isso aqui, não é para mim. Você não vai me devolver isso aqui. Isso aqui é para que você se organize com respeito à sua célula, tá bom? Um líder de célula, uma virtude de um líder de célula, ele tem que ser organizado. Se ele não é, ele tem que aprender a ser. Ele não pode levar as coisas de qualquer jeito e lembrar de organizar a célula só meia hora antes da célula acontecer. De maneira alguma isso pode acontecer. Então, aqui você vai colocar alvos de oração, né, com respeito às células. Eu quero desafiar todo líder de célula a preencher. Qual que é a data da próxima multiplicação? Pela fé. Você tem fé ou não? Porque se você não tem fé, você não pode agradar a Deus. É o que a Bíblia diz. Então, pela fé, eu quero que você já marque dia da sua multiplicação. Marque a festa já. Marque a janta que você vai fazer para comemorar a tua multiplicação. Hoje quem terminou o nível 3 e esse ano quem vai fazer o reencontro, porque esse ano vai ter reencontro. Então maio tem reencontro e possivelmente em outubro tem outro. Não, oficial da tua célula. Daí a gente vai ter no culto, um culto como a gente fez para comemorar todas as multiplicações. Mas a tua célula pode multiplicar quando for preciso. Que nem as multiplicações. Hã? Sim, não, tem que fazer todo o trâmite que a gente costuma fazer, né? Tem que ter a conversa com o líder e tudo. Mas você já vai marcar pela fé.
o dia da tua multiplicação. Entendeu? Escola de discípulos e o reencontro. Em alguns casos, a gente multiplicou sem o reencontro. Completos. Ela pode fazer o reencontro sem ter terminado o terceiro ainda. Durante o terceiro, ela pode fazer o reencontro. Maio. Último fim de semana de maio tem reencontro. Aqui, em Corbélia. A não ser que você tenha um líder que já até fez o reencontro. Né? Você tem que pensar nisso para marcar a sua data de multiplicação. A lógica vai ser que a cada 2 vezes por ano, a cada 6 meses, você pode multiplicar a tua célula. Cada 6 meses. Porque você tem vários tipos de líder. Tem líder que está no módulo 1, tem líder que está no módulo 2, tem que estar no 3, tem que já terminou o 3, está esperando o reencontro. Então vai ter vários tipos de pessoas dentro da sua célula. Reencontro. Não, eu vou querer que faça novamente o reencontro. Mas se ele tem condição de abrir a célula, ele já pode abrir com o compromisso de fazer em maio. Com o compromisso de fazer o reencontro em maio. Vai demorar um pouco mais. Por aí, 1 ano e meio a 2 anos é o tempo. Sim. Quando a célula abre com gente nova, gente totalmente nova, é de 1 ano e meio a 2 anos. Quando é uma multiplicação é mais rápido, porque multiplicou com pessoas que já fizeram encontro, possivelmente. Então já rapidinho acontece. Nós vamos falar sobre isso aí no Tadel também. Como melhorar a multiplicação da tua célula. Mas então você tem que pensar nisso aí para marcar a sua data. Mas eu quero que você marque. Quando eu tiver uma conversa com você, eu vou querer olhar esse papelzinho seu para saber se você já marcou. Para ver se você tem fé ou não. Porque Deus está vendo se você tem fé ou não. Tem que olhar no calendário, minha querida. De cabeça assim eu não lembro tudo não. Tem que olhar ali, deve ter marcado ali, acho que é em julho. Julho, mano. A data do próximo batismo. Está marcada aí as 3 grandes festas? Então aqui, a data da próxima multiplicação. E eu vou ensinar uma coisa para vocês, que eu gostaria que acontecesse. Com uma atitude de fé. Eu estou olhando para vocês, eu estou vendo assim, que alguns estão vendo isso aqui como algo pesado. Não é. Isso aqui, que alguém está vendo isso aqui, como marcada a multiplicação como algo pesado. Não é. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ter um filho. Abraão, ai meu Deus, eu vou ter que trocar a fralda desse neném. Ele não pensou nisso. Ele agradeceu a Deus porque ia cumprir a promessa. Você tem orado para um avivamento? Você tem orado para que aconteçam multiplicações? Ou só porque a gente ora você está orando? Então isso aqui é sonho. Isso aqui é fé. Nós estamos olhando pela fé. Você já tem que olhar aquela pessoa que chegou na tua célula hoje, tudo largado, como um líder. Como um futuro discípulo e discipulador também. Deus olha assim para eles. Deus não chama ninguém para ficar sentado no banco. Nunca chamou. Né? Então, pela fé você marca. E aí você, quando for multiplicar a tua célula, vou te ensinar. Tem mais isso aqui para você dar para o seu futuro líder. Quando você for multiplicar a tua célula, você vai sentar com o seu líder que está multiplicando, e antes dele abrir a célula, você já vai marcar a data de multiplicação. Entendeu? Pela fé. Meus queridos, eu não estou dizendo que você vai ter que, eu marquei a data, agora vai ter que se arrisca. Isso aqui. Não, isso aqui é fé. Isso aqui é fé. Você vai orar para que isso aconteça. Ainda não aconteceu, e às vezes há a probabilidade de não acontecer. Mas você não caminha pelo que você vê, pelo que você crê. É ou não é? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É isso aqui que você está vivendo. Não vamos só falar para ficar bonitinho na igreja, vamos viver isso aqui. Sim, se ele é uma pessoa que já está em treinamento. Não. Vem cá minha célula, vamos supor aqui que eu sou, vocês são homem, tá? Não que eu sou mulher. Vem cá vocês 3 aqui.
Ó, eu vou dar um exemplo para você. Você marcou, está aqui no seu coração, você sabe. Você só escreveu para você não esquecer. E aqui está minha cela. Vamos supor que elas são homens, não que eu sou mulher, tá? E nós estamos no final da nossa cela, no fechamento ali, nós vamos orar. Você não precisa fazer desse jeito, né? Se são pessoas muito novas, vai ter que explicar o que é multiplicação. Mas você vai colocar as pessoas para orar. A tua célula tem que orar por isso, ela tem que sonhar com você isso aí. A tua célula deve orar, não é só você. Você está lutando sozinho? Não. Deus está colocando aquelas pessoas ali. À medida que elas estão, elas já podem orar. É um propósito de oração. Amém? Alguém tem dúvida sobre isso? Pode levantar a mão. Mas pode tirar as dúvidas, aproveita. Amém. É um testemunho então, Nabuco. Oh, glória a Deus. Pelo menos cada 2 você tem que orar. Você pode, Celso, claro, com os MDAs você vai... Não, é claro, você tem que ser sabedoria, né? Olha, que nem esses meus discípulos aqui, todos estão na escola de discípulos, já estão sabendo das coisas. Mas sabe por que eles não conhecem? A culpa é nossa. E você está certo, Paulo. Olha, toda célula, eu já tenho falado isso para algumas pessoas, toda célula, você deve ter pelo menos um flashzinho, explicando o porquê daquele ali. Por que nós estamos reunidos aqui? Até no culto. Até no culto aqui, às vezes eu falo aqui, gente, nós estamos aqui para cultuar a Deus. Sabe o que é cultuar a Deus? Estou ensinando a igreja. Para que você está reunido aqui? Então, toda a célula você deve, principalmente, ver um visitante. Se tem um visitante pela primeira vez, você tem que falar o que é uma célula, o propósito da célula, e que a célula tem o propósito de multiplicar, que é de alcançar outras casas, formar novos líderes. Tem que falar. Não, aí não, Paulo. Porque daí a pessoa chega nova na célula, ela veio receber uma palavra de Deus. Ela está ela está acompanhando o marido dela em casa. Daí ela chega ali, daí ela vai ouvir falar, agora você vai ter que fazer um encontro. Você vai fazer o escola de discípulos, tá? Vai demorar 9 meses. Você vai batizar na igreja, se não batizar, eu vou te pegar. E daí você vai assustar a pessoa. Mas, Paulo, você não pode chegar para uma criança na fé... calma aí. Você não pode chegar para uma criancinha e falar assim, você vai crescer, vai ter que trabalhar, você vai ter que sustentar a tua família, você vai ver o quanto é sofrido ser um homem, comprar um botijão de gás. O que você vai fazer com a criança? A criança vai ficar em depressão. Não quero casar, não quero crescer. Mas aos poucos, Celso, Paulo, aos poucos você vai dando gotinha. Meus queridos, vai chegar o próximo encontro com Deus. É bom que você faça. Ele fez o encontro com Deus. Qual que é o próximo passo? Escolhe, vai por passo. Não vai tudo uma vez jogando a enxurrada. Se Deus me falar tudo de uma vez que eu tenho que passar na vida, eu vou desistir. Pode ver. Na verdade, o que acontece é que acaba sendo natural. Algumas pessoas vão perguntar, né? Viu, mas como é que faz para ser líder? Olha, para ser líder de célula, acontece assim, assim, a gente tem o encontro. Viu, mas o que é esse negócio de encontro? O encontro é assim, se você está firme na célula, se tem oportunidade de vir. Então vai acontecer naturalmente, as pessoas vão perguntando, surge às vezes alguma fala e é o gancho para... O que é, Paulo? Não, olha, você como líder, Paulo, você deve informar. Mas você não deve informar tudo de uma vez, você não tem como informar. Não, vocês, né? Vocês seriam... Tudo bem. Mas vocês já eram um cristão convertido. Não é não? Tem mais de 100 pessoas que não são da igreja que estão na célula. Quantas pessoas estão na igreja da tua célula? Ninguém. Da sua igreja, da sua, Terezinha, quantas pessoas estão na igreja? São membro? Mas imagina a Terezinha falar para elas que elas têm que fazer o reencontro já. Não dá. Assim. O Celso, nesse ponto. Meu querido, deixa eu só finalizar esse assunto assim, Deixa eu finalizar esse assunto assim. Eu sei assim, vocês vêm de uma outra experiência.
com outra liderança. Eu não estou impondo nada, pelo contrário. Você não é obrigado a fazer o que eu estou falando, tá bom? De maneira alguma. Espera só um pouquinho, Celso. Você não é obrigado de maneira alguma, né? E eu sei que há dúvidas, que o Nabuco falou, olha, vem de um modelo tradicional, o Nabuco também vem. Eu fui aprender isso aí, eu era totalmente contra a célula. Quando eu estava indo no seminário de teologia, eu era totalmente contra. Eu fui aprender através de uma experiência pessoal com Deus. Foi Deus que me convenceu. Faz aí 5 anos. Eu não sei tudo, nem você sabe, né? Agora, o que eu tenho buscado conhecer de Deus, eu gostaria de pedir para você o seguinte. Uma vez eu perguntei para o Ronald, né? Já contei essa história. Falei, Ronald, o que tem que fazer para ser uma célula bem-sucedida? Fala para esses rapazes aqui. Ele falou assim, a gente tem que fazer assim. Não tem que inventar nada. Tem que fazer o que tem que fazer. Se a célula está escrita agora assim, ora pelas pessoas. Ora pelas pessoas. Não fique inventando as coisas. A célula bem-sucedida é uma célula que obedece. Obedece, eu falo para o meu líder. Obedece. O que está ali, obedece. Se não está escrito, não faz. Então, assim, de uma geral, eu sei que tem dúvidas no coração. Paulo, vale a pena a gente conversar pessoalmente para poder te ajudar, o Celso, né? Quem teve mais dúvidas, estou à disposição, a Márcia, vamos tirar as dúvidas. Mas faça, né? Faça para você ver o que vai acontecer. Só que você vai criar uma célula manca, Celso. Sabe por quê? As pessoas que estão chegando, tudo bem, elas talvez não entendam muita coisa ainda. Né? É igual a minha filha, ela ainda não entende que a gente está orando pelo alimento, ela não sabe, mas ela está orando, ela está pegando o costume de orar. Então, nem que ela ora e não sabe o que ela está falando, mas ela está aprendendo a orar. Você deve, o que você tem que fazer é o seguinte, a informação que você receber aqui, você passa na tua célula. É isso que você tem que fazer. Recebeu a informação aqui? Como fazer? Aplica na tua célula, da maneira que a tua célula acontece. Cada célula tem um jeitinho, tem um tipo de gente. Mas você tem que aplicar. Porque se você recebe um ensinamento aqui, um ensinamento, uma maneira de fazer as coisas, e você chega lá e faz totalmente diferente, o culpado é você que está levando a informação errada. Né? Por isso que nós estamos aqui uniformizando a visão da célula. Está vendo como é importante nós uniformizar isso aí? Mas eu acho que vocês estão complicando demais isso aí. Eu acho que vocês estão complicando uma coisa que é pela fé. É igual você pegar uma pessoa e falar assim, a pessoa veio a primeira vez na célula, ela está doente, ela está com câncer. E você fala para ela assim, nós vamos orar e você vai ser curada. Ela fala, meu Deus do céu, esse cara é doido. Esse cara é doido, eu tenho que ir no médico, que negócio é orar e ser curada. Mas nós vamos orar e você vai ser curado, nós vamos juntar nossa célula e vamos orar. Ela também não está entendendo nada. Da mesma maneira que você unir e falar assim, gente, essa célula vai crescer, vai se formar muitas outras células nessa cidade. Hoje tem aqui, não tem só essa célula não, pessoal, tem mais 33 acontecendo na nossa cidade. Daqui a pouco vão ser 100, ela não está entendendo nada ainda. Mas ela já está recebendo aquilo ali. A partir da 100ª vez ela vai começar a entender. Meus queridos, então assim, eu sei que há dúvidas, tiramos as dúvidas, pessoalmente. Mas coloque em prática, vê o que acontece. Se não acontecer nada, mas faça com vontade. Se não acontecer nada, aí você me fala que a gente muda a estratégia. Nos seus alvos de oração. Então, quem não vai colocar a data de multiplicação aqui? Quem não vai colocar? Fala assim, eu não tenho fé para colocar e seja quando Deus quiser. Então todo mundo vai colocar? Então tá bom, bom saber, né? Que todo mundo vai estar com a data de multiplicação marcada. Teus MDAs, se você já tem, você coloca o nome deles aqui para você estar orando por eles. É uma questão de lembrança. Quantas pessoas para o encontro com Deus? Lembrando que cada encontro, né? Pela fé também, né, meus queridos? Isso aqui é tudo fé. Isso aqui é alvos de oração. Não tem nada objetivo aqui. Quantas pessoas você gostaria de mandar para o encontro com Deus? Ah, não, esse encontro com Deus eu não quero mandar ninguém. Então coloca aqui, 0. Não, esse encontro com Deus eu quero levar 10 pessoas.
Dá tempo de evangelizar elas ainda, porque tem 1 mês e meio para você ganhar elas ainda e até mandar para o encontro. Esse ano, quantas pessoas da minha célula eu quero que firmem um compromisso com Deus e sejam batizadas? Se tornem novos membros? Quantas? Você vai anotar aqui também. Quantas pessoas vão receber, ser recebidos como membros. Amém? E aí tem os alvos da igreja, para você sempre lembrar, né? 60 células, tal, e várias informações aqui. Atrás, gostaria que você lesse depois. Tem aqui orientações. Mantenha contato semanal com o seu líder, com o seu discipulador. Lembrando que você tem que ter a postura de procurar o seu líder. Não esperar você ser procurado sempre. É você que tem que ir atrás. É prioridade para todos os líderes a formação de novos líderes. Por isso que eu falo, entrando nesse assunto, mesmo aquele novinho que chegou na célula, ele não sabe, mas você já está olhando para ele com um olhar de liderança. Ele não tem, às vezes nem se converteu ainda, mas você já olha para ele e fala, esse aqui vai ser um homem de Deus. Eu olho para o meu filhinho, ele não sabe nem andar ainda. Mas eu olho para ele e falo assim, ele vai ser um homem de Deus. É essa a visão. Eu vou te explicar depois, Nabuco, mas nós estamos implantando isso aí, tá? Nós estamos treinando discipuladores para que isso possa ser efetivo. Ganhe muito sem perder nenhum, nunca abandone a ovelha perdida. Profetize, Filipenses 1:6 na vida dos membros da célula. Garanta que os relatórios solicitados pela sua liderança sejam entregues. Marque o seu tempo sozinho com Deus, diariamente, e ensine seus discípulos a fazer o mesmo. Sonhe com um grande avivamento nessa cidade e região, mas tenha consciência que esse avivamento deve começar na sua vida. Seja um líder de excelência, o seu testemunho vale mais do que muitas palavras. Então, é claro que você talvez se sinta incomodado com alguma coisa. Sabe por quê? Deus ele mexe com o nosso comodismo mesmo. Né? A gente, às vezes, recebe algumas propostas que mexem com a gente tem que sair do lugar. Né? O próprio Celso é um exemplo, que o ano passado estava emperrada a célula dele, a ponto de acabar. Mas daí eu falei, vamos fazer oramos, Deus deu uma estratégia. O que fez com que essa célula ressuscitasse foi a obediência. E eu creio que Deus respondeu isso através disso. Porque de nós não pode vir nada tão bom assim. E hoje tem quantas pessoas tinha na célula ontem? 10 pessoas. Glória a Deus, vai multiplicar. Os Zelitão aqui, ó. O Zelitão é fruto dessa célula. E ele está aqui ouvindo tudo isso aqui. O mau testemunho, muito brincando. Ouvindo tudo isso aqui. E em nome de Jesus, o Zelito vai ser um líder ainda esse ano. Talvez ele não está entendendo nada que eu estou falando, mas eu estou profetizando na vida dele. Está entendendo o que você tem que fazer na tua célula? É assim. Você não pode jogar tudo de uma vez, mas você vai... o Paulo está certo, a pessoa tem que ir conhecendo, aos poucos. Meus queridos, eu vou te direcionar cada passinho. Chega no novinho convertido. Cada passinho, ó, agora o próximo passo, encontro com Deus. Fez o encontro com Deus? Tá vendo? Você fez o encontro com Deus, que bom. Agora você vai fazer a escola de discípulo. Concluiu a escola. Aí você vai passinho com ele. Vai obedecendo. E humildade. Né? Ó, ele sabe, eu falei para ele. Nós não estamos inventando nada, meu querido. Aqui, nem eu, nem você, isso aqui não é revelação especial para mim, não é. Eu estou falando de uma experiência de que está acontecendo em muitos lugares. Nós estamos se organizando também com o nosso jeito, não estamos querendo inventar nada. E você também, com a tua célula, não tente inventar nada. Apenas caminhe como todos estão caminhando. Aplique esses princípios lá. Hoje não deu tempo de eu trazer a ministração devido às orientações. Tá? Eu vou gravar essa ministração, tá bom? Eu vou gravar essa ministração que eu daria hoje e vou publicá-la na internet, tá bom? Essa semana ainda. Então até o final da semana você vai ter acesso a essa ministração. Não essa que foi falada, essa aqui foi orientações. Mas a ministração que seria o que não pode faltar na nossa célula. Então eu vou gravar essa ministração, vou publicar na internet. Se você não tem acesso à internet, você solicite aqui na Secretaria da Igreja um CDzinho e a gente vai te dar um CDzinho para você poder ouvir. Amém? Coloque em pé. Eu quero que
que os líderes que têm já as suas multiplicações são líderes supervisores, tá? Se reúna com seus discípulos, cada um com os seus, né? Se você não tem, você pode ficar no seu lugar, senão aparta-se assim em alguns cantos, se está aí sua liderança. A Terezinha e a Amanda não tá, a Lene justificou, está viajando. Vamos ver se tem mais algum líder que não está. Acho que não. Isso, junta com seus liderados. Pode vir aqui os homens comigo aqui, as mulheres com a Márcia. Tem os homens aqui, ó. Pode ficar o Nabu com os seus, tá? Os outros demais que ainda não tem multiplicação, venham aqui comigo. Isso. Juninho está com os seus aí. Felipe, junta com os seus. Eu tenho que puxar a orelha dele então. Isso. E eu quero que você ore. Olha, você líder, ore com seus discípulos. E dê uma palavra de ânimo para eles. Celso, pode juntar com os elitos, já pela fé, um líder de célula. E dê uma palavra de ânimo para ele. Né? Ore pela vida dele, interceda por ele. Né? E profetiza a excelência. Né? Uma vida plena na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos, Deus, por esse tempo, Senhor. E eu abençoo, Pai, cada pessoa que está aqui. Senhor Deus, esses homens, essas mulheres. Obrigado, Senhor Deus, por esse novo tempo, Senhor. Esse tempo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, para que a gente possa crescer. E Deus, em nome de Jesus, nós já vemos essas cadeiras repletas, Pai, de líderes, Senhor. Homens, Pai, que tiveram a coragem de renunciar, mulheres que tiveram a coragem de renunciar, se posicionar, meu Deus, servir, Senhor Deus, de todo o coração, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Eu quero orientar você, meu querido, você tem um discipulador, um líder, você não precisa caminhar sozinho, né? Você pode tirar dúvidas com a gente, né? Você tem muito mais que isso, você tem amigos também próximos de você. Eu quero ser teu amigo de verdade, né? E estamos juntos aí para caminhar nesse propósito. Peço a você que transmita, né? Essa alegria, transmita, né? Esse amor de Deus que você tem no seu coração para as outras pessoas. E principalmente, né? Que você possa olhar pela fé. Hoje eu desafiei você a olhar pela fé e já crer pela fé no que Deus vai fazer e quer fazer através da nossa vida. Amém?